Olá, eu sou o Felipe Novaes, sou professor de Direito Penal e você deve ter vindo aqui assistir a nossa série da Semana de Atualização em Direito Penal, porque me viu no Instagram ou no YouTube ou em algum outro canal de comunicação, ou porque talvez você tenha sido meu aluno em algum momento, me acompanhe nas redes sociais e me tenha visto fazendo essa divulgação. Eu quero, antes de mais nada, me apresentar a você, porque também pode ser que você não me conheça e que tenha vindo assistir porque alguém te indicou, porque algum amigo te convidou. Eu sou professor de Direito Penal e advogado criminalista há 20 anos. Eu comecei a dar aula e também a advogar no ano 2000, logo depois de ter me formado em 1999 em Direito, e desde então venho de forma ininterrupta exercendo essas duas profissões dessas duas carreiras jurídicas. Sou docente, trabalhei em várias universidades, mas desde 2009 eu me dedico exclusivamente à preparação para concursos públicos. Trabalho na Escola de Magistratura aqui do Rio de Janeiro, dando aula de Direito Penal, na formação de futuros juízes e de candidatos para concursos da magistratura. E também dou aula em inúmeros cursos preparatórios. Aqui no Rio de Janeiro, o curso Fórum, que é um curso bastante conhecido, onde eu sou responsável por boa parte da grade de Direito Penal, tanto na turma presencial quanto nas turmas online. E também no curso Supremo Concursos, que é um curso de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Lá tem presencial, tem também presencial aqui no Rio de Janeiro, e tem um curso online, em especial na área de carreiras policiais. Mas também dei aula em outros cursos, dei aula no Complexo Renato Saraiva, dei aula no curso jurídico de Curitiba, no Sejus de Salvador, enfim, já viajei bastante pelo Brasil, dando muitas e muitas aulas. E sou coordenador da comunidade Felipe Novaes de Direito Penal, uma comunidade online onde a gente estuda direito penal, processo penal e outros temas ligados ao direito penal, a gente estuda atualização na jurisprudência e etc. E eu trouxe você aqui, eu fiz questão de te convidar, insistir para que você participasse, porque eu acredito, sinceramente, que eu sou capaz de proporcionar a você uma transformação na sua vida. Eu sou capaz de proporcionar a você a possibilidade de que você, dentro de uma carreira de trabalho com o direito penal, tenha sucesso, seja bem-sucedido e conquiste bons salários. Eu tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza de que eu sou capaz de, em poucos meses, de 3 a 6 meses, te ensinar tudo aquilo que você levou 2 ou 3 anos para aprender na faculdade. Isso se a faculdade te ensinou realmente todos os pontos que você precisava ter em direito penal e em processo penal. Então, é isso que eu quero te mostrar. Eu quero mostrar a você nessa série, nessa semana de atualização em direito penal, que é possível você mudar a sua vida, fazer uma transformação, escolhendo uma carreira que pode ser a docência, pode ser a advocacia ou pode ser a aprovação num concurso público, e que eu sou capaz de te ajudar para que isso funcione, para que isso dê certo, para que você tenha sucesso nessa nova fase da sua vida profissional, se você optar por ela. Se você não optar, você assiste às aulas, vai ter muito conteúdo aqui, eu tenho certeza que isso já vai te ajudar de alguma forma e não tem nenhum problema quanto a isso. E por que eu acho que isso é possível, né? Porque você pode estar pensando, isso é bom demais para ser verdade, será que o Felipe realmente pode me ajudar a mudar a minha atividade profissional, a me dar bem como professor de direito penal, ou a me dar bem como advogado, ou a me dar bem numa aprovação num concurso público e tal? E eu acredito que eu sou capaz de fazer isso porque eu já ajudei muitas pessoas nisso. Eu já ajudei muitos alunos nesse processo de transformação, seja para que eles conseguissem a aprovação no exame de ordem, seja para que eles conseguissem a aprovação em algum outro tipo de concurso público. Então, eu tenho certeza absoluta de que eu sou capaz de fazer isso também com você. Você está vendo aí alguns dos alunos que eu aprovei, alguns dos alunos que vieram nas minhas redes sociais agradecer por essa aprovação, agradecer por terem conseguido concretizar algum objetivo. São alunos de verdade, são alunos da OAB, são alunos de concurso público, são pessoas que vieram manifestar a gratidão delas por meio desses comentários. Se você entrar no meu Instagram, que é Professor Felipe Novaes, ou entrar no meu canal do YouTube, que também é Professor Felipe Novaes, eu tenho certeza absoluta que você vai olhar esses comentários lá e vai ver que são pessoas reais, né? Nada aqui foi inventado, nada aqui está aqui
para te enganar, ao contrário, isso está aqui para te mostrar que você também é capaz, porque você provavelmente é igual a uma dessas pessoas. Se formou em Direito, se graduou, tem expectativas com isso, talvez já tenha sido aprovado no exame de ordem, talvez não, mas eu tenho certeza absoluta de que você tem como objetivo ter sucesso, né? Esse é o objetivo de todo mundo. Não necessariamente um objetivo financeiro, às vezes por outra razão, às vezes por uma razão pessoal, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo quer ter sucesso naquela profissão que escolheu para seguir e eu acho que eu posso te ajudar nisso. Para isso é importante que você tenha algumas técnicas, que você tenha a forma de atualização certa, que você tenha a forma de estudo certo. E é para isso que eu te convidei, para mostrar a você, assim como eu mostrei a dezenas de alunos, assim como eu mostrei, por exemplo, a um aluno que me encontrou um dia desses na academia, eu estava lá na esteira, tentando me exercitar, tentando melhorar meus hábitos de saúde, porque a gente também tem, obviamente, as nossas dificuldades, e ele vinha passando do lado e falou: professor Felipe, tudo bem? Eu fui seu aluno, eu hoje sou delegado de polícia, eu queria te agradecer. Isso é uma satisfação imensa quando acontece. Da mesma forma que eu tenho professores que comentam os meus posts dizendo: hoje eu sou professor de Direito Penal e eu fui seu aluno, eu me inspirei em você para me tornar professor, eu fui seu aluno na graduação, eu fui seu aluno num curso preparatório e você foi que me inspirou para que eu decidisse seguir a docência, eu percebi a forma como você trata os seus alunos, o carinho que você tem e eu queria aquilo para mim também. Então, em algum momento nós fomos todos iguais, em algum momento eu também estava lá no começo, também estava iniciando a minha carreira e também estava procurando a forma certa de agir. E eu venho aqui te dizer que, como eu vivi tudo isso, né, eu também comecei um dia e ajudei algumas pessoas a começarem, eu tenho certeza que eu posso te ajudar a começar também. E as técnicas que você pode usar para isso são as mais diversas, né? Eu poderia vir aqui e falar com você só sobre direito penal, mas eu acho que talvez seja até mais importante que eu mostre a você algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, quando eu quero me manter atualizado para as minhas aulas, quando eu quero me manter atualizado para as coisas que eu escrevo, quando eu quero atualizar o meu livro. Todo ano a gente atualiza o livro. Eu tenho um livro que é o Manual de Prática Penal, que é um livro muito vendido hoje, talvez o Manual de Prática Penal mais vendido hoje no Brasil, e eu atualizo ele anualmente. E quando eu vou atualizar o livro, como é que eu faço? Como é que eu faço naquele momento ali que eu sento para escrever, para atualizar na legislação, para atualizar nos aspectos que eu tenho que escrever. Então, além de te mostrar um pouco de conteúdo de direito penal, que daqui a pouco a gente vai começar, eu também quero te mostrar o conteúdo da atualização, ou seja, como é que você faz para se atualizar. De nada adianta eu chegar aqui e te falar: olha, o pacote anticrime mudou isso, se eu não te ensinar como fazer, porque eu não vou estar todo dia com você, eu não vou estar toda semana com você. Então, essa semana dura essa semana, ela não vai continuar até o final do ano, ela não vai continuar toda vez que o Código Penal for atualizado. Então, é óbvio que você também precisa aprender os mecanismos para isso. E nesse primeiro vídeo, nesse primeiro encontro nosso aqui na semana, eu quero te mostrar como é que você faz para se atualizar com a legislação, que talvez seja a base do nosso trabalho, né? Nós, juristas, trabalhamos com a legislação num país como o nosso, que é um país de civil law, um país de leis escritas que se desenvolvem no Congresso Nacional, que são produzidas pelo Poder Legislativo com a composição ali do Poder Executivo. Então esse é o nosso trabalho, né? E sendo esse o nosso trabalho, eu quero mostrar a você como é que você faz para que você se mantenha atualizado, para que você tenha sucesso nisso. E eu quero começar te dizendo o seguinte: quando a gente fala em direito penal, né, o direito penal ele está composto por leis federais, por leis que são produzidas pelo Congresso Nacional. E talvez a forma mais prática de você se manter atualizado não seja aquela forma que você vem fazendo. Tradicionalmente, se você quiser se manter atualizado com a legislação, eu acho, né, essa é a minha opinião, é isso que eu vejo os alunos fazendo, é isso que eu fazia também, você vai agir provavelmente de uma dessas três formas. A primeira, se você souber o nome da lei, se ela tem nome, ou se você souber o número da lei que você quer se atualizar, você hoje tem a internet. Você vai abrir a internet, vai colocar lá no Google o nome da lei. Lei Maria da Penha, pacote anticrime, lei de trânsito, lei seca. Você vai colocar o número da lei ou o nome da lei e vai abrir um texto, vai abrir um artigo, vai abrir um vídeo, talvez, vai aparecer lá para você, e aí você vai se atualizar com base naquilo ali.
às vezes sem saber exatamente a origem, sem saber exatamente quem escreveu, sem saber exatamente quem é aquela pessoa que está naquele vídeo, quem é que está gravando sobre aquilo, se aquela pessoa realmente tem experiência naquilo, se ela realmente sabe o que ela está falando ali ou não. Né? Se às vezes não é nem ninguém formado em direito, né? Um jornalista que gravou uma matéria sobre o assunto, e aí você pode ter uma informação que não é tão qualificada assim. Uma segunda forma que você tem de se manter atualizado com a legislação, que é talvez a forma mais óbvia e que eu acho que a maioria das pessoas adota, é comprar um código novo, comprar um vademecum novo. Então você vai ali na livraria, como tem muitas aqui no entorno, eu estou aqui no centro do Rio de Janeiro, e você vai comprar um vademecum novo. E aí você tem uma coleção de vademecuns, né? Você deve ter aí na sua casa um vademecum de 2011, 2012 e assim vai. E você vai comprar esse vademecum novo, vai abrir o vademecum e vai tentar encontrar essas atualizações. E você vai encontrar as atualizações porque normalmente do lado do dispositivo legal vem escrito lá a lei que o incluiu e o ano da lei que o incluiu. Ou talvez você vá ao índice. E lá no índice de legislação você vai encontrar as leis mais atuais e vai tentar localizar as modificações que essas leis fizeram ali. Eu particularmente enxergo aqui dois problemas. O primeiro que o vademecum não é um instrumento de atualização, né? O vademecum é um instrumento para você ter consulta à legislação. Então ele não é feito especificamente para isso. Ele não vai trazer lá para você, por exemplo, no índice assim, atualizações feitas pelo pacote anticrime. Página tal, tal atualização. Página tal, tal atualização. Seria até bom se fizesse. Fica aqui uma dica para as editoras todas, talvez tenha alguém nos assistindo. Mas ele não faz isso normalmente. Normalmente, o vademecum pega as alterações feitas por aquela lei, inclui na legislação que já existia e você que vai encontrando casualmente essa atualização. Você abre lá, por exemplo, o crime de estelionato e encontra a atualização que foi feita pelo pacote anticrime, mudando a natureza da ação penal de pública incondicionada para pública condicionada à representação, salvo algumas exceções como idoso ou como menor que estão colocadas ali. Então não é muito fácil fazer isso. E um segundo ponto é dinheiro. Um vademecum custa em torno de 120, 150 reais. Talvez você consiga um desconto, uma promoção, talvez compre num e-commerce, consiga um cupom de desconto com um professor que está com a foto estampada lá no vademecum. Eu mesmo organizo um vademecum na editora Foco, que é o vademecum policial. Então você vai encontrar minha foto lá na capa e você me liga ou manda uma mensagem e diz: Felipe, será que você tem um cupom de desconto para eu comprar o vademecum? Eu recebo isso sempre. E aí eu tenho lá um cupom para te dar 10%, você entra lá no site, coloca e aí você compra o vademecum mais barato. Mas mesmo assim você vai gastar muito dinheiro com isso, né? Porque se daqui a 2 semanas vier uma lei nova, você vai ter que comprar outro, se esse for o seu instrumento de atualização. Ou você vai entrar no site da editora e vai imprimir, vai colocar lá. Mas se mudar um código, se mudar, como no pacote anticrime, que mudou muitas coisas no Código Penal, no Código de Processo Penal e na legislação extravagante, você provavelmente vai ter dificuldade. E a terceira forma mais tradicional de você mudar, de você se atualizar, é comprar um curso. Você vai entrar lá num site de um curso preparatório, aquele que você confia, aquele que você já estudou, ou você vai botar no Google curso sobre o pacote anticrime e aí vai aparecer o meu curso, eu tenho um. Que foi feito no curso Fórum, junto com o professor Rodrigo Bello, ou vai aparecer do meu amigo Marcos Paulo Dutra, no curso Supremo, que é um cara muito qualificado, e que eu tenho certeza absoluta que se você assistir, você vai conseguir se atualizar, mas você, de novo, vai gastar algum dinheiro. E se amanhã sair o pacote anticrime versão número 2, que eu acho que é provável, porque esse não agradou a muita gente, então tem artigos suspensos pelo Supremo, né, principalmente em processo penal, então nós vamos falar disso no segundo vídeo, quando a gente olhar a jurisprudência do Supremo, eu vou mostrar a vocês os artigos do pacote anticrime que foram suspensos via liminar pelo ministro Toffoli inicialmente e depois pelo ministro Luiz Fux em ações de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Mas você pode fazer isso, você pode comprar um curso, vai lá, estuda e se mudar amanhã de novo, você compra outro, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Eu, aliás, vivo disso, então se eu vivo disso, eu te estimulo a fazer isso, acho que é importante que você aprenda com pessoas qualificadas que vão te ensinar realmente aquilo que você precisa saber. Mas eu quero te mostrar uma outra forma de você se atualizar. É possível que você se atualize na legislação de graça. É possível que você se atualize na legislação sem gastar nenhum dinheiro com isso. É possível que você entre no site do Planalto e lá no site do Planalto você vai encontrar
a parte de legislação. E dentro dessa parte de legislação, você vai poder se atualizar sem nenhum problema, sem muita dificuldade. A primeira coisa que eu recomendo você a fazer, logo que você entrar na área de legislação do site, você está vendo ela aí, é que você vá aqui no sistema push de legislação. Esse verdinho que está aqui do lado, eu estou passando o mouse, acredito que você esteja conseguindo ver, e aí você clicando aqui, você vai preencher um cadastro bastante simplificado com seu nome, o estado onde você mora, o país, o ano do seu nascimento, o seu e-mail, que você vai colocar aí, confirmar, e aí você vai gravar. Vai clicar ali que você está ciente de que esse serviço é meramente informativo e você vai gravar. A partir disso, você vai passar a receber gratuitamente no seu e-mail, quase que diariamente, as atualizações da legislação, ou seja, toda vez que sair uma lei nova, toda vez que tiver um decreto do presidente da República novo, você vai receber um e-mail com o número dele e o assunto dele do lado. E aí você vai poder clicar, abrir e estudar aquilo. Então, obviamente que esse é um mecanismo de atualização maravilhoso, né? Porque ele, além de ser gratuito, além de ser rápido, né? No dia que a lei saiu, ele lembra a gente que a gente tem que se atualizar. Porque a gente abre o nosso e-mail, eu pelo menos, abro o meu e-mail 2 vezes por dia. Eu abro o meu e-mail de manhã cedo, quando eu acordo, eu sento para tomar café, eu primeiro medito e tal, e aí eu sento para tomar café e depois eu olho o meu e-mail. Eu recebo muitos e-mails por dia, muitos são inúteis, mas eu abro um a um e vou olhando. Alguns são anúncios, eu vou apagando, vou organizando aquilo ali. Então você vai receber o e-mail e aí você vai ter a possibilidade. Vira e mexe, eu descubro que uma lei nova entrou em vigor dessa forma. Eu abro e falo, e aqui, ó, mudou o crime de induzimento ao suicídio. Preciso olhar isso porque essa é minha matéria e eu vou dar aula disso na semana que vem. Então preciso conhecer essa modificação. Estou ensinando o que eu faço. Porque nós somos iguais, você precisa se atualizar como eu também. Ninguém vem para mim e diz, ó, Felipe, mudou a lei. Então é a forma como eu faço também. Eu também abro meus e-mails, eu falei que eram 2 vezes por dia. Eu abro os meus e-mails normalmente no final do dia, quando eu chego em casa. Eu dou uma olhada nos e-mails e aí sei o que foi que chegou durante aquele dia ali. Então essa é a forma como eu ajo. Então a primeira forma de você se atualizar é fazendo isso, entrando lá no sistema de push, cadastrando seu e-mail e recebendo essa atualização. A segunda forma de você se atualizar é você indo especificamente na lei que você quer se atualizar. Então lá no site você pode clicar em legislação federal e clicando em legislação federal vai abrir essa página onde a gente está aqui, onde você tem os códigos, a Constituição, as leis ordinárias e assim por diante. E aí você tem basicamente aqui 2 formas. A primeira forma que você tem é consultando diretamente aquele tipo de lei que você quer consultar. Por exemplo, é uma lei ordinária. Você clica aqui em lei ordinária, vai abrir uma página com o ano daquela lei. Você quer uma lei de 2019, você vai vir em cima de 2019 e vai clicar e você vai ter aqui todas as leis de 2019, com uma pequena ementa do lado dizendo qual é o assunto dela. Então você pode ir lendo ementa por ementa e abrindo apenas aquelas que interessam a você. Então eu vou passar aqui direto ao pacote anticrime, que eu sei o número, né? Então ficou fácil, mas está aqui, ó, aperfeiçoa a legislação processual penal e penal. Então você, quando olhar aqui, você vai ver que essa é uma lei que mudou em matéria penal. Você pode clicar em cima dela e vai abrir o texto da lei ali diretamente. Então essa é uma forma, você consulta diretamente aquela lei, entrando lá em lei ordinária. E você poderia fazer isso também entrando aqui na lei complementar ou em outro tipo de lei que você queira consultar. Você quer consultar o decreto que regulamentou o Estatuto do Desarmamento. Então você vai lá, entra em decretos, né, e aí você vai encontrar esse decreto que atualizou o Estatuto do Desarmamento, decreto do Presidente da República, você clica aqui e você vai encontrar isso. Mas uma outra forma que você tem também de fazer isso é entrar aqui no código que você quer verificar as atualizações. Você vem aqui em códigos e aí vai abrir uma lista dos códigos que a gente tem e você pode clicar diretamente em cima daquele código que você quer receber a atualização. Então eu quero o Código Penal. Eu cliquei lá no Código Penal. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que você abrir um código que já foi alterado muitas vezes, você vai ter a opção de ver o código na sua versão original, todo riscadinho, como você está vendo aí, e depois as modificações, ou você pode vir aqui em texto compilado, e no texto compilado você vai ver apenas o texto atual daquela lei. Então esse é o texto
atual, é o texto que está vigente, é o texto que está valendo. Mas não é aqui que eu quero mostrar. Eu quero mostrar para você que você pode fazer o seguinte: você abriu a lei, você vem aqui em cima onde está Decreto-Lei número 2848, clica em cima dele e você vai abrir um pequeno relatório sobre a lei. E nesse relatório sobre a lei, você vai ter ali o nome dela, você vai ter quem era o chefe do governo na época, você vai ter ali a origem, onde é que foi a fonte, se ela foi um projeto de lei mandado pelo executivo ou se foi fruto do próprio legislador, e você vai ter aqui essa lista de atualizações. Aqui estão todas as leis que já alteraram o Código Penal brasileiro de 1940, em ordem crescente, indo da mais antiga para a mais recente, e as mais recentes normalmente são links que você pode clicar. Então você tem aqui, por exemplo, a alteração mais recente feita no Código Penal, que foi no crime de induzimento, de instigação ou auxílio ao suicídio, que passou a ser também um crime de automutilação, um crime que proíbe o induzimento, a instigação ou auxílio à automutilação. Eu tenho um vídeo bastante longo sobre isso no meu Instagram. Se você quiser, depois você pode me seguir no Instagram e assistir esse vídeo lá. Mas eu prefiro falar com você aqui sobre o pacote anticrime, né? Vamos aproveitar para dar uma olhada nele. E aí tá aqui, ó, é logo a segunda lei, vindo de trás para frente, da mais recente para as mais antigas, é logo a segunda lei de atualização do Código Penal. Essa segunda lei é a Lei 13.964, esse é o pacote anticrime, e aqui já tem o que ela altera, né? Então você já sabe onde é que foi realizada a alteração dentro da nossa legislação penal. Mas você pode clicar aqui no número da lei, e clicando no número da lei vai aparecer aquele mesmo relatório, só que agora da lei que você clicou. E aí você vai ter ali que essa lei, ela aperfeiçoa a legislação penal, que ela foi o chefe do Poder Executivo na época, o presidente Jair Bolsonaro, que a origem dela foi do próprio Legislativo, porque embora o pacote anticrime tenha sido uma proposta feita pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ela sofreu tantas alterações no Poder Legislativo e foi misturada com outros projetos de lei que havia no Poder Legislativo, que passou a se considerar que ela não é mais aquele pacote que o ministro Sérgio Moro, em nome do Poder Executivo, apresentou no Congresso Nacional. Então, você tem aqui esse pequeno relatório sobre a lei, tem aqui a mensagem do veto, porque houve veto, né? Então você pode clicar em mensagem de veto para saber por que o presidente da República vetou determinados dispositivos da lei, e você pode vir aqui em texto integral, e aí no texto integral vai abrir o texto dessa lei nova com tudo o que ela fez. E aí ela começa aqui, logo no artigo 2º, com as modificações que foram feitas no Código Penal. Então você tem aí logo como primeira modificação, uma modificação feita na legítima defesa, né? O parágrafo único do artigo 25 foi incluído, não havia parágrafo único no artigo da legítima defesa e agora existe um parágrafo único lá. Esse parágrafo único, ele diz que, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida como refém durante a prática do crime. Então, é uma modificação que tem muito mais um caráter simbólico do que um caráter realmente de necessidade de modificação, né? Porque se o legislador afirma que são respeitados os requisitos do caput, é porque ele não está criando uma situação nova de legítima defesa. Ao contrário, ele está apenas dizendo que quando um policial se depara com uma situação de reféns e utiliza com moderação os meios necessários para repeli-la, isso caracteriza a legítima defesa. Na verdade, está só ratificando essa informação que o próprio caput do artigo já trazia. Eu acho que ninguém tinha dúvida sobre isso, né, de que se um policial se deparar com um ladrão, um furtador, um roubador, que manteve a vítima como refém, dizendo que a mataria, e um policial matar, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Ponte Rio-Niterói, não sei se você lembra, há pouco tempo, quando um rapaz tomou um ônibus com reféns, usando gasolina, fogo, uma arma, que depois se descobriu que era de brinquedo, mas tinha gasolina, tinha fogo, ameaçou jogar gente lá de cima e tal, e acabou sendo, infelizmente, morto por força policial, que agiu, evidentemente, em legítima defesa. A gente não gosta que ninguém morra, mas fica muito claro que o policial ali agiu em legítima defesa. Então, é disso que o parágrafo único novo do artigo 25 trata, mas não é algo que é novo em si. Já era legítima defesa. Mas o pacote anticrime traz novidades. Por exemplo, o artigo 51, ele trouxe uma mudança na competência para a execução da pena de multa. A pena de multa, ela vai ser executada na vara de execução penal. Desde 1998, quando o Código Penal sofreu uma alteração na pena de multa,
Na verdade, desde a Constituição de 88, quando ela proibiu a prisão por dívida, que surgiu uma divergência quanto a quem executava a pena de multa, se era a vara de fazenda pública ou se era a vara de execuções penais. O STJ chegou a sumular o entendimento de que seria a vara de fazenda pública, mas o STF, ao longo do ano passado, decidiu no sentido de que seria realmente a vara de execução penal, e agora a lei vem ficar de acordo com a jurisprudência do STF nesse sentido. Depois a gente tem uma mudança no artigo 75, que é aquele que estabelece o limite de execução de pena privativa de liberdade. O limite de execução de pena privativa de liberdade, que era de 30 anos e que muitos achavam que era pouco, muitos achavam que deveria ser maior, que 30 anos é muito pouco para crimes bárbaros como um latrocínio ou como uma extorsão mediante sequestro, ainda mais se de repente a vítima do sequestro morre. Então, 30 anos era considerado por uma parcela das pessoas como sendo pouco. Então o legislador aumentou para 40 anos no pacote anticrime e, assim, quem pratica crimes cujo somatório das penas ultrapasse os 40 anos vai poder ficar preso pelo total de 40 anos. Obviamente que é uma novatio legis in pejus, né? Uma lei nova para pior, e não pode retroagir a fatos anteriores, sendo aplicada a partir do dia 23 de janeiro de 2020, que foi o dia que a lei entrou em vigor. Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 24 de dezembro de 2019, mas ela teve 30 dias de vacácio que terminaram no dia 23 do mês de janeiro de 2020. E aí tem várias modificações trazidas aqui pela lei. Eu vou passar uma outra que eu particularmente reputo bastante importante, que é a modificação que foi feita no crime de roubo. Lá no crime de roubo, retornou o aumento de pena no parágrafo 2º se a violência ou a grave ameaça é realizada com o uso de arma branca. Então, se a violência ou a ameaça for realizada com o uso de arma branca, uma faca, uma espada, um punhal, há um aumento de pena que tinha deixado de existir por um equívoco, provavelmente, do legislador em 2018, quando ele, então, fez uma alteração no Código Penal. E uma outra causa de aumento de pena foi criada para quando é usada uma arma de fogo de uso restrito ou proibido. Ou seja, se o roubo for realizado com arma de fogo de uso permitido, vai aplicar o aumento que já havia na lei. Mas se ele for realizado com uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, vai ter um aumento a partir da entrada em vigor, né? Claro, um aumento ainda mais severo, um aumento ainda maior nessa fração de dobro da pena. Então o aumento para a arma estava no patamar de 2/3, é o parágrafo 2º-A, inciso 1, e agora foi criado o parágrafo 2º-B, com esse aumento ainda maior. Eu, no outro dia, ouvia a gente estuda, né? Igual você está aqui assistindo a semana, eu, no outro dia, estava ouvindo um podcast sobre o pacote anticrime, e o professor que comentava, que era o professor Marcos Paulo, que é um defensor público, ele dizia que, no sentir dele, esse aumento de pena não devia ter sido feito, porque, no sentir dele, não há nenhuma diferença para a vítima do roubo se a arma que está sendo usada no roubo é uma arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito. Eu confesso que, até ouvi-lo, ele deu os argumentos dele, eu estava pensando diferente. Depois fiquei meio na dúvida sobre o pensamento, porque me parece que há uma diferença se eu sou roubado com um revólver 38, que é uma arma de uso permitido, ou com um fuzil. Eu acho que o fuzil me causa mais risco de lesão do que um revólver calibre 38, cujo disparo tem uma potência menor. E se o fundamento para aumentar a pena pela arma no roubo é o perigo de lesão a que fica exposta a vítima, tanto que se a arma não é lesiva, não tem aumento, o aumento só se aplica se a arma tem poder lesivo, uma arma com poder lesivo maior, ela deve gerar um aumento maior, ou pode gerar um aumento maior. Eu não gosto muito dessa ideia de ficar aumentando pena de tudo, não é o meu feitio de lidar com o direito penal, mas acho que, no fundo, há uma justificativa, sim, para que o legislador tenha feito isso. E aí se segue aqui com outras causas, com outras modificações. Essa modificação que foi feita no crime de estelionato, por exemplo, é uma modificação que, a meu ver, não é razoável. A ação penal do estelionato era pública e incondicionada e passou a ser condicionada à representação da vítima, o que gera também um problema de retroatividade, né? Isso retroage em benefício, porque ninguém tem dúvida de que condicionar a ação penal à representação da vítima
traz um óbice para que o Ministério Público denuncie. E se traz um óbice para que o Ministério Público denuncie, é uma lei que traz uma melhoria na situação penal do réu, do autor do crime, porque ele só vai poder ser denunciado se a vítima representar. Há uma condição de procedibilidade da ação penal, que é a representação por parte da vítima. Mas a grande questão é que, embora a lei tenha trazido aqui exceções, se o crime for contra a administração, se for contra menores de 18 anos, contra pessoa com deficiência ou maior de 70 anos, me parece que isso é insuficiente, né? Porque imaginem estelionatos que são praticados por meio eletrônico, e sendo praticados por meio eletrônico, muitas vezes a polícia faz toda uma investigação, chega até o estelionatário, porque rastreia os e-mails que ele estava enviando, rastreia as mensagens que ele enviava pela rede social, mas a vítima não é localizada. A vítima, talvez não tenha nem tido vítima ainda, ele estivesse iniciando a prática da fraude de forma coletiva, mas ninguém caiu ainda na fraude, né? Ninguém chegou a cair nela, então seria uma tentativa de estelionato que ainda não atingiu ninguém, e aí não tem representação. E aí, não tendo representação, a polícia pega a investigação, rasga e joga fora, porque ela não tem como fazer nada, né? Não pode dar continuidade àquilo. Na verdade, não poderia sequer instaurar um inquérito para apurar um crime cuja ação penal depende de representação, sem a representação. A gente sabe disso, né? Então, teoricamente, a polícia hoje não pode nem investigar um crime de estelionato se ela não tiver a provocação da vítima. Ou seja, a gente só vai investigar estelionatos consumados e que a vítima foi lá na delegacia para dizer: olha, eu sofri um estelionato consumado, eu preciso que vocês façam alguma coisa por mim. Então isso representa realmente um problema. Eu não sei se você está percebendo, né, só para a gente também não ficar só no conteúdo, mas o que eu estou te mostrando é que você consegue se atualizar da forma como eu me atualizo. Eu quando quero me atualizar, eu abro o site do Planalto, clico lá em legislação, entro na lei ordinária, se for o caso, ou entro no Código Penal, se eu quiser ver uma mudança que foi feita nele, ou saber se houve uma mudança nele. Quando eu vou atualizar o livro, por exemplo, que eu comentei com vocês, imagina, eu faço isso uma vez por ano. E obviamente que, embora eu lide com as leis no dia a dia, pode ser que eu esqueça de alguma coisa. Então, quando eu vou atualizar o livro, que normalmente acontece ali em novembro do ano, ou dezembro do ano, eu necessariamente faço isso. Eu abro o site, entro no Código Penal, entro naquela lista de leis e vou de trás para frente, abrindo uma a uma, para ver quais foram as alterações que foram feitas ali. E aí eu vou lembrando, já ia esquecer disso aqui, porque às vezes é uma alteração pequena, criou um agravante, mudou um detalhe, e aí não é algo do dia a dia, é algo que você pode acabar esquecendo ali no meio, pode acabar não se lembrando ali no meio. E só para a gente não ficar só com temas de direito penal, deixa eu mostrar aqui a vocês que o pacote anticrime ele segue depois para atualização em processo penal. E nessa atualização em processo penal, ele trata do juiz de garantias, por exemplo, né? Então a gente tem aqui, a partir do artigo 3º do pacote, atualizações feitas no Código de Processo Penal. Se você tivesse entrado pelo Código de Processo e não pelo Código Penal, você viria parar aqui do mesmo jeito. Você teria agora as atualizações do Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal, ele está lá, né? E o Decreto 3689 de 41. E a primeira atualização, vamos pegar essa aqui como conteúdo hoje, é a atualização feita no juiz de garantias, ou seja, a atualização feita com a inclusão no Código do juiz de garantias, que é um juiz que tem competência a partir do momento em que um crime foi praticado até o recebimento da denúncia para atuar em toda a fase pré-processual, em toda a fase do inquérito policial, de uma eventual CPI, ou seja, ele atua, ou de uma investigação direta pelo MP, ele atua na fase pré-processual. E é esse juiz de garantias que vai ser responsável por analisar prisão em flagrante, por fazer audiência de custódia, por analisar requerimentos de prisão temporária, por analisar requerimentos de busca e apreensão, por zelar pelos direitos do preso cautelar nessa fase pré-processual, por decidir sobre requerimentos de antecipação de produção de prova, como oitiva de uma eventual testemunha que pode morrer ou que pode viajar para outro lugar, ou uma busca e apreensão, que pode prorrogar a duração do inquérito, que pode requisitar a entrega de documentos, de laudos e etc., né? E, além disso, ele vai atuar
em todas aquelas formas de investigação que afetem diretamente direitos fundamentais, como a interceptação telefônica, como afastamento de sigilo fiscal, como buscas e apreensões com violação domiciliar, como acesso a informações sigilosas, como, por exemplo, a captação ambiental ou a informações que estão num computador de alguém ou na conta de e-mail de alguém. E além disso, ele também vai julgar habeas corpus, enfim, ele vai atuar no incidente de insanidade quando ele for proposto na fase pré-processual e vai assegurar, em resumo, todos os direitos daquela pessoa que está sendo investigada nessa fase pré-processual. Eu, em particular, imaginei, eu fiz mestrado em 2000 a 2002. Eu terminei o mestrado no final de 2002. Meu orientador foi o professor Afrânio Silva Jardim. Na época ele era promotor de justiça aqui do Tribunal do Júri e era orientador na área de processo penal. E eu tive a orientação dele e a minha tese foi sobre processo penal, e a minha tese de doutorado, de mestrado lá em 2002, eu defendi no dia 15 de janeiro de 2003, ela foi sobre isso. A minha tese era sobre juiz de garantia e juiz de instrução, diferenciando o que eram os dois. Porque na época havia aqui um movimento de que se criasse, vejam como é o contrário, né? Na época a magistratura estava com um movimento para que se criasse um juizado para a fase pré-processual, mas se confundia na época o juiz de garantia com o juiz inquisitor, com o juiz investigador, com o chamado juizado de instrução, que em alguns modelos existe, no modelo francês e tal, que é um juiz que vai ser o presidente do inquérito. A presidência do inquérito sairia da polícia e viria para um juiz. Ele determinaria meios de investigação, que não é o caso do que foi implantado aqui. O que está sendo implantado aqui é um juiz que vai analisar os pedidos feitos pela polícia ou pelo MP na fase pré-processual. O grande objetivo do juiz de garantia é não contaminar o juiz do processo. E eu tenho muitos amigos juízes, né? Inclusive ex-alunos juízes, não só juízes, promotores e tal. A minha primeira monitora na segunda fase de Direito Penal, a Laura, hoje é promotora de Justiça aqui no Rio de Janeiro. Ela foi nossa monitora, trabalhava lá com a gente, ajudava os alunos a fazerem peça e hoje ela é promotora de Justiça, o que me dá muita alegria. Mas, e eu conversando com os meus amigos juízes, eles falam assim, mas você acha que todo juiz vai, por ter concedido uma interceptação telefônica, se tornar parcial no momento do julgamento do processo? Mas é óbvio que não. Mas se um for, já valeu a pena. Porque a gente impediu que alguém fosse julgado por um juiz parcial, porque teve contato com as provas, com os elementos de investigação antes da denúncia. Porque antes da denúncia não tem contraditório, né, pessoal? Não tem ampla defesa. Então ele tem contato com o que a polícia está levando a ele. Ele tem contato com o que o MP está levando a ele. Mas ele não tem aqui o advogado contestando esses elementos. Às vezes tem, mas não tem essa obrigatoriedade ou essa possibilidade. Aliás, o pacote anticrime até cria uma situação em que agora é obrigatória a presença do advogado na fase pré-processual, que são os crimes praticados contra a vida no exercício da atividade policial. Quando um policial mata alguém e é denunciado por um crime contra a vida, ou é investigado por um crime contra a vida, lá na investigação, no inquérito policial, é necessário ter advogado. É o artigo 14A do Código de Processo Penal, a gente não vai chegar até ele hoje, mas é ele que cria essa obrigação. 14A do Código de Processo Penal e 16A do Código de Processo Penal Militar. Também foi incluído lá no Código de Processo Penal Militar quando se tratar de militares. Legal? Então, essa estrutura de alteração ali. O que eu quero hoje com você, né? Eu quero mostrar a você como eu faço. Legal? Estou mostrando a você como eu faço. Como eu faço quando eu quero me atualizar, né? Eu estava lá em janeiro, na véspera do Natal, ou para ser mais exato, né, no dia de Natal, porque na véspera de Natal a lei foi publicada numa edição extraordinária do Diário Oficial, do dia 24. Então, no dia de Natal, na verdade, no dia 25 de dezembro, eu acordei e entrei no Instagram, entrei nas redes sociais e vi alguém falando assim, hoje entrou em vigor o pacote anticrime. Eu não me lembro se foi no Instagram, se foi na televisão, enfim, mas aí eu falei, opa, entrou em vigor o pacote anticrime, então já estava acompanhando o projeto, mas preciso, porque é meu dever, né? Se eu não fosse professor talvez não estivesse, e aí eu falei, eu preciso olhar isso. E aí como é que eu fiz para olhar isso? Eu entrei, fiz o que eu faço sempre, entrei no Planalto, abri a legislação, fui direto em lei ordinária, aquele primeiro mecanismo que eu te mostrei, fui direto em lei ordinária, e a última lei que estava lá era ela. Eu cliquei, abri e aí fui ler as alterações que foram feitas ali.
Então, eu estou te ensinando, eu estou te mostrando nessa primeira aula da nossa semana de atualização como é que você se atualiza, né, no aspecto da legislação, sem precisar necessariamente se matricular num curso, pode até ser que sim, mas imagina, você pode se matricular num curso, como o que eu tive no curso Fórum sobre o pacote anticrime, depois de já ter visto a lei. Isso vai ser muito melhor para você. Você não precisa ir lá para o curso cru. Você já viu ali, você já soube que a lei existe, você procurou um curso, viu? E aqui, ó, o Felipe Novaes tem um curso, foi lá, ou o Marcos Paulo tem um curso. Eu não estou vendendo curso para você, eu não quero isso. Então, meu objetivo hoje não é esse. Então, é importante isso. Você tem essa forma de... Quando eu quero atualizar os meus alunos da comunidade, eu tenho lá um módulo que é só sobre atualização. Então, o que eu faço nesse módulo só sobre atualização? Eu entro aqui, vejo as últimas leis, gravo as aulas, coloco lá. Então, essa é a forma. E como eu ensino eles isso, eles já passam até a me cobrar. E aí, professor, vai gravar quando a nova lei de abuso de autoridade, que houve no ano passado? Então, eles começam até a cobrar isso nesse dia a dia nosso ali, porque eles aprendem a se atualizar dessa forma. Então, é isso que eu queria mostrar a você. A gente obviamente aproveitou, porque eu sou professor de Direito Penal, para falar um pouco sobre conteúdo. Vimos aí as mudanças mais importantes no Código Penal e talvez a que eu particularmente julgo a mais importante do Código de Processo, e eu acabei não fazendo um comentário final importante, que é te lembrar que essa mudança do juiz de garantia está suspensa pelo STF. O ministro Luiz Fux, a gente vai falar disso no encontro número 2, na aula número 2, então só antecipando aqui, você não pode perder essa aula número 2, a gente vai tratar de como se atualizar nas decisões do STF, nas decisões do STJ, que é muito importante. Se você está estudando para concurso, é essencial. Se você é advogado, imagina você fazer uma apelação para o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro ou do seu estado e você colocar lá uma coisa qualquer que o Supremo dias antes julgou o contrário. Às vezes é melhor não colocar, porque se você sabe que o Supremo dias antes julgou o contrário, você sabe que o desembargador ou o assessor do desembargador vai ter acesso a essa informação e vai negar aquilo de pronto. Vai dizer, olha, o Supremo semana passada julgou o contrário, doutor, então não tem mais como aplicar isso. Então é importante, ou o contrário, às vezes o Supremo julgou algo na semana anterior que beneficia o seu cliente que você nem sabe, e aí você não peticionou naquele sentido, não pediu aquilo, e poderia mudar o rumo do processo e talvez mudar até o pagamento dos seus honorários, dependendo da forma como você contratou os honorários com o cliente. Então, é importante estar atualizado. E a aula número 2 será sobre isso. Mas já adianto aqui para você, só para não ficar com a informação incompleta, que o Supremo Tribunal Federal suspendeu vários artigos do pacote anticrime, entre eles o do juiz de garantia, que a gente acabou de verificar aqui até o julgamento final da ação de inconstitucionalidade. Então eu queria te dizer isso. Mas antes da gente se despedir, eu também queria dizer a você, você deve ter reparado que aqui embaixo, se você rolar a página, tem uma caixa de comentários. E eu queria que você deixasse o seu comentário, eu queria que você dissesse o que você achou do vídeo número 1. Eu te mostrei aqui vários comentários de alunos falando sobre as minhas aulas, falando que passaram em provas, e eu queria que você comentasse aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse conteúdo, o que você achou dessa forma de se atualizar. Talvez você não conhecesse, ou talvez você já conhecesse, então queria que você deixasse aqui o seu comentário. E além disso, você tem aqui ao lado, debaixo da descrição dessa aula, ou se você estiver assistindo no celular, tá mais para baixo, um link para você me seguir no Instagram ou me seguir no YouTube, no meu canal de vídeos do YouTube. E eu queria que você entrasse lá, só para você ter ideia sobre o pacote anticrime, tanto no Instagram quanto no YouTube. Há mais de 30 vídeos completamente gratuitos tratando das modificações de conteúdo trazidas pelo pacote anticrime que eu gravei e postei lá. Embora eu tenha tido um curso pago sobre isso, eu também coloquei ali um conteúdo real, de valor, longo, são vídeos de 12, 15, 20, 30, 40 minutos, tratando dos pontos mais importantes de atualização, para poder ajudar você a se atualizar, sem ficar o tempo todo querendo só que você pague por isso, legal? Então, não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube, não deixa de curtir meu Instagram, não deixa de deixar o seu comentário aqui, e o mais importante, fica de olho no seu e-mail, você vai receber e-mails com mais informações sobre a segunda aula, que vai acontecer na quarta-feira. Valeu, tchau, tchau.